Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Abra a tua Bíblia, Colossenses. Quero compartilhar o meu coração contigo, porque essa é uma data que todo ano se repete, óbvio, mas do entendimento do mundo era uma data mais comercial, comemoração, entrega de presente, isso virou rotina. Mas você sabe cada vez mais que o nome de Jesus está totalmente desassociado de Natal, né? Quando, na verdade, ele é a origem de todas as coisas. Acabamos de ler isso. Né? Ele veio, na plenitude do tempo, Deus enviou, seu filho. Ele nasceu. A representação disso é importante para nós que temos entendimento, que agora somos livres, libertos, fomos iluminados por essa palavra. Então, passar o Natal com o entendimento da verdade é completamente diferente. Que alguém diga amém. Então, não espere também que as pessoas do mundo, nem a gente ter essa crítica que as pessoas estão deixando Jesus de fora e tal, porque, gente, as pessoas são ignorantes, estão nas trevas. Então, qualquer coisa que a gente olhe para fora e olha aí o que está acontecendo, não tem Jesus nessa parada, né? Tem de tudo, tem urso polar, tem tudo. Os filmes são de Papai Noel indo no Polo Norte, e aquele negócio, rena e tal, tudo bem, legal, mas para nós, esse é o verdadeiro Natal, é a pessoa de Jesus. Do quanto nós precisamos lembrar de maneira contínua e recordar essas coisas que eu quero continuar. Na verdade, não é uma continuação, mas é algo que eu quero também falar diferente a respeito de Jesus no próximo domingo. Então, venha para cá. E vamos lá, Colossenses é um texto extraordinário, se é que eu posso dizer dessa maneira, porque ele é sublime, como o Espírito Santo inspirou Paulo a falar sobre Jesus de maneira tremenda. A partir do verso 15 de Colossenses 1, eu leio com você. 13. Obrigado, Deise. Colossenses 1, 13 diz lá: Ele, Jesus, nos libertou, não nos libertará, nos libertou do império das trevas, diga aleluia, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, houve transformação de natureza. Isso é a coisa mais tremenda, e no qual nós temos a redenção. Em definitivo, em algumas traduções não está escrito aí pelo seu sangue. Se a sua Bíblia está escrito não, pelo seu sangue, não tem, põe aí, redenção pelo seu sangue. E a remissão de pecados. Aí falando sobre Jesus, diz, ele é a imagem, escuta, do Deus o quê? Mas não significa que ele não seja real. Eu grifei isso na minha Bíblia. Do Deus o quê? Mas ele é a maior realidade. É por isso que eu quero falar nessa manhã sobre a verdade viva revelada aos homens. E não tem nada a ver com um conceito ou uma disposição natural do homem entender, ou raciocinar, ou pegar. Escuta, nessa manhã eu quero te abençoar. E veja, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, gente. É a Bíblia quem declara. Não tem como pegar essa passagem e entender com o neurônio, com a razão, não tem como. E aí diz assim, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, de novo, grifa, as visíveis e as... Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Grifa agora, tudo, diga tudo. Foi criado por meio dele e para ele. Se você está aqui sentadão ou em pé nessa manhã, quero saber, você foi criado por ele. Porque ele quis. E você pertence a ele. Somos dele. Tudo que existe. Demais isso, né? E o homem se acha, né, tem um entendimento tão independente, né? Tão senhor de si mesmo, de governador de si mesmo. Na verdade, nós somos dele. Vamos lá, vamos continuar. Ele é antes de todas as coisas, queimou o neurônio. Nele tudo se compõe, se firma, subsiste. E Paulo continua. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito, o primeiro a nascer dentre os mortos espirituais. E nós somos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto filho, para em todas as coisas, olha só, ele ter o primeiro lugar. Demais. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele,
Grifa agora, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas que é sobre a terra e que é nos céus. Está tudo pronto, tudo foi feito. Que obra na pessoa de Jesus, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, sobre essa verdade viva revelada aos homens, com base nessa passagem. Volte atrás um pouquinho em João, capítulo 1. O apóstolo João também, super inspirado, ele faz essa declaração da qual nós conhecemos, singular. Não tem nada parecido descrito em os outros evangelhos a respeito da pessoa de Jesus. Verso 1 de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando sobre Jesus. Ele é a palavra viva. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. E graças a Deus que ela já chegou ao teu coração. Gente, a simplicidade é nós pensarmos em coisas da palavra, da qual o Espírito Santo ele vivifica. Na simplicidade que eu e você hoje, 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra, nós temos a Jesus no nosso coração. A nova criação, o Espírito dele. Nós estamos misturados nele, com Deus único e verdadeiro. É demais isso aí. Isso aí só gera alegria, só gera gratidão no teu coração. E é isso que Deus espera de nós. Nesse final de ano nós lembrarmos de maneira contínua. É um momento de nós lembrarmos, a gente lembra disso todo dia. Mas deixa eu compartilhar 2 coisas, ou pelo menos 2 conclusões nesses textos que nós lemos. E a primeira delas é essa aí que eu quero que você entenda, sobre essa verdade revelada aos homens, Jesus. A primeira coisa, para nós podermos conviver com essa verdade de maneira a usufruirmos dos benefícios, gente, sabe, da sua vida, em todas as áreas da qual nós vivemos. Eu estava comentando aqui no primeiro encontro, eu não sei se você tem isso, mas eu quero te ensinar, se você é novo, está no nosso meio, a saber que Deus ele tem prazer em se envolver nos mínimos detalhes da tua vida. Mínimos. Eu vou contar algumas experiências dessa viagem que eu tive, como eu fui favorecido, porque eu tenho esse entendimento, eu já faço isso há anos, de colocar Deus nessa parada sempre, em qualquer coisa, seja no mínimo detalhe. Alguém está pegando? Mas a primeira coisa é importante eu ressaltar isso, da qual nós temos que manter vivo, que nós somos pessoas que cremos em Deus. Crer nele é a primeira coisa. É a porta que faz com que toda uma manifestação da pessoa dele aconteça na nossa vida. Crer nele. Deixa eu falar sobre isso. Alguns anos atrás, eu li uma reportagem, não sei se você se lembra, na revista Veja, estava falando sobre a busca pelos sinais históricos da vida de Jesus. E o pessoal investiga para lá, investiga para cá, faz pesquisa aqui, aquilo lá, e tenta provar que Jesus existe e ninguém acha nada. A não ser o relato da palavra de quem ele é. E a humanidade natural, ela tem isso, ela quer comprovar, ela quer pegar, ela quer certificar, cientificamente tem que ser provado, para alguém concluir assim, então isso aqui é verdade. A verdade não está aí para ser provada, a verdade está aí para ser crida. E esse é o segredo. Então, a conclusão é que até hoje não se achou evidências físicas, científicas, provas sobre a existência de Jesus. E o homem nunca verá, porque Deus não está aí para ser provado pelos homens. Ele é Deus, Ele existe, Ele criou todas as coisas. Mas como é que eu abordo isso? Claro, nós estamos falando sobre isso, presta atenção. Você aborda abrindo o teu coração e crendo. E a gente começa a receber os benefícios dessa verdade, gente. Não tem coisa mais simples. Esse mês eu fiquei meditando sobre a simplicidade de quem Deus é e da proposta dele para mim e para a tua vida. Você não sabia, talvez não tenha tanta consciência disso, mas nós fomos criados por Deus com a capacidade de crer. Ele mesmo fez tudo isso. Para que eu e você andássemos com Ele sem tocar, sem ver, mas sabendo que Jesus, por exemplo, está aqui nessa manhã, se alegrando com essa mensagem. E nós nos alegramos com a pessoa dele.
Glória a Deus, hein? Então, a capacidade que o homem natural, escuta, o homem natural, não estou falando contigo não, mas o homem natural, a capacidade que ele tem de acreditar em uma realidade está totalmente baseada aonde? Naquilo que ele pode ver, sentir, tocar. Tanto é, vá comigo a 1 Coríntios, capítulo 2, que Paulo, sabendo disso, é um cara que ele descreveu muito bem esse processo da nova criatura andar por fé. Ele diz lá assim, ó, 2 Coríntios, não, é primeiro, né? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural, o homem que não foi transformado, que a luz não entrou ainda, a verdade não chegou. Ou seja, um homem em trevas, né? Na ignorância. Diz aí, não aceita, eu grifei isso, não aceita. O quê? As coisas do Espírito de Deus, porque a única relação que ele tem é o cérebro, numa conclusão lógica dos seus 5 sentidos. É a única coisa que ele tem. E dessa maneira, ninguém experimentará os benefícios, a plenitude e um relacionamento com a pessoa de Jesus. Então tome cuidado, porque o mundo está cada vez mais para esse lado, porque ele só tem esse lado. É o lado da razão, da conclusão, das coisas que se podem tocar. Por isso as pessoas têm depositado, elas estão ficando doidas, porque esse mundo está caindo. Alguém está entendendo? Está se decompondo. Não há esperança de mais nada. Os jovens estão desanimados, as pessoas já, sei lá, cara. A maior doença desse século e agora está crescendo é a depressão. Por quê? São os pensamentos que não trazem esperança de nada, porque olham para fora e o que tem aí? Não tem nada. Está ficando pior. Mas não é o nosso caso, que alguém diga aleluia. Porque lembrando sobre Jesus, até os profetas disseram que uma virgem dará à luz a um menino. Olha que coisa maravilhosa. E falando sobre ele, diz que o governo estará sobre os seus ombros. Aleluia, rapaz. Não fique preocupado com o que está acontecendo lá de fora, gente. Deus, Ele é o governador da tua vida. Eu e você fomos transportados para o seu reino. Nós estamos ocultos nele. Ele é a nossa providência, Ele é o nosso propósito. O que é que te falta? Nada. Você entende essas reflexões de crença? Não são reflexões do que eu toco, mas eu tenho certeza, como eu falar para você, 2014 será um ano tremendo da manifestação de Deus na nossa vida. Está pegando isso aí? Então, essa maior realidade, que é Jesus, jamais, vou repetir, jamais poderá ser provada do ponto de vista natural. Pastor, mas eu fui a Israel e eu consegui um pedaço daquela madeira da cruz de Cristo. Aleluia. Rapaz, é um comércio tremendo lá. O pastor Fragalho foi lá recentemente, esse ano, ele me falou, Alinho, o que tem de comércio de coisinhas que tem lá o vinho que Jesus tomou na última ceia. Vende igual água o negócio. O cara bolou um nome e tal, o pessoal fica, leva para cá, olha aqui. E não tem nada a ver, não é isso, né? Mas são coisas que estão depositadas na palavra, porque é a palavra dele, e nós temos essa relação. Essa é a minha preocupação, sabe, gente? Eu compartilho isso com você, minha, pessoal, de me manter sempre crendo na palavra. Apesar do inferno tentar me distrair com outras coisas, dizer tanta bobagem, e fazer com que a gente olhe para as coisas que estão ao redor. Eu olho para cá, fico com essa palavra e vou até o final. Aliás, eu tenho aprendido isso, que nós devemos crer não por um período, mas nós temos que crer para a eternidade. É o sistema de nós vencermos esse mundo. Quando você se posiciona para crer para a eternidade, não tem como o inferno te resistir. Pastor, mas eu estabeleci que eu vou crer até segunda-feira. Se até o próximo mês, meio-dia daquele dia, não acontecer, não sei o que eu vou fazer. E tal. E muitas vezes essa naturalidade existe fácil. Nós criamos para a eternidade. Você já ganhou, rapaz. Olha bem para os meus olhos. Você já ganhou. Eu e você somos novas criaturas para a eternidade.
filhos dele, transportados para o seu reino. A tua condição vai mudar? Não. A condição de Deus nos assistir vai mudar? Não. A condição de nós crescermos, progredirmos, prosperar vai mudar? Não. Fala aí. E as trevas perturbam? Só perturbam. E vão ver uma derrota em cima de outra. Toda a tua casa vai ser transformada, você vai ver. Teus filhos, parentes, todo mundo servindo a Jesus, te ligando que agora está na igreja, que agora é nova criatura. É só questão de tempo, é crença para a eternidade. Essa é a nossa disposição, gente. Esse é o nosso posicionamento. Está pegando? Ele é o Criador de tudo que existe, que é visível e invisível. Portanto, o maior presente, escuta essa, o maior presente dado aos homens, Jesus, é também o mais difícil de ser recebido por eles. Por quê? Simples. Por que é simples? Porque para receber esse presente eu tenho que crer no invisível. Eu tenho que crer naquilo que eu não posso tocar, naquilo que eu não posso tirar uma conclusão lógica, mas é aquilo que é a verdade, que está escrito, que eu depositei confiança. Olha a simplicidade. Diga aleluia. Aliás, eu tenho aprendido isso, eu vou te falar, vou aprender a minha vida inteira. Quanto mais eu deposito crença e confiança, mais eu vejo a manifestação, a materialização de Deus na minha vida. O favor dele. Como eu falei para vocês, gente, isso é muito importante. Põe Deus em tudo e deposite confiança. Eu quero te dar um testemunho sobre a minha vida. Eu viajo, sempre viajei. E eu preciso visitar os meus filhos, como eu fui e tal. E às vezes os meninos moram no interior, né? Nem GPS acha. Então você tem que pegar conexão para cá, conexão para lá. Eu vou te falar, olhem bem para mim. Nunca perdi uma mala. Ah, pastor, porque o senhor é pastor, é especial. Não. Pelo simples fato que eu coloco as malas assim, dou uns beijinhos nela. Falo, Senhor, muito obrigado pela proteção dos teus anjos agarrados nessa mala, que vão naquele compartimento gelado do avião, segurando com fidelidade para que eu receba as minhas malas. Meu irmão, eu faço oração e creio. E durmo. Não perco uma mala. E agora, quando eu voltei, eu precisei pegar 3 conexões, e às vezes você para num lugar, como eu parei para passar para outro lugar, que é grande, o aeroporto de Dallas é enorme, tem que pegar até trem para ir para o terminal, você tem um horário para pegar outro avião, às vezes fica ali meio apertado, alguma coisa assim, né? E aí cheguei, falei, cadê isso? Nós vamos ter que ir para outro lugar, com certeza, pegar esse avião. Desci naquele avião, quando eu saí assim do gate, fui lá conversar com o rapaz, ele falou, para onde vocês estão indo? Eu falei, eu estou indo para Miami. Então, pode sentar que vocês vão nesse avião para Miami. Olha aí, que dificuldade. E aí eu precisava ir ao banheiro, o banheiro em frente, aleluia. Tem que ter uma paciência. Porque eu creio nessas coisas, gente. Se você não crê no favor de Deus, não adianta, você tem que crer. E a manifestação do favor acontecerá. Ah, você é especial. Não existe isso. Todos somos filhos, nós cremos na capacidade do nosso Deus nos abençoar, somos profundamente amados, diga, profundamente amados, altamente favorecidos, e o quê? Grandemente abençoado. Ou sei lá, troca tudo isso, dá tudo certo também. Nós vamos fazer um outro cartão novo para esse ano, para você continuar declarando. Eu declaro. Eu passei lá uma temporada, eu estou contando isso para vocês, você vê o envolvimento de Deus em tudo isso, né? E assim, foram uns dias que não são dias normais, nessa época do ano, da temperatura ficar tão baixa como ficou, e chegou até a nevar. Então eu estava na casa do Rodrigo, que é mais alto, lá perto de Chicago, lá é frio. E a gente queria dar uma volta de moto. Então o que acontece? De repente, um sábado ensolarado, a temperatura sai de, sei lá, estava 35, foi para 57 Fahrenheit. Não sei se é igual ao Celsius, não. Estou falando Fahrenheit porque o cara, não sabe. Foi um dia maravilhoso, a gente pôde dar aquela volta legal, sabe? Assim, coisas que Deus antecipa, desejos do nosso coração. E eu, na hora, agradeci a Deus, eu sabia disso. Então, Deus está envolvido nessas coisas todas. Alguém está pegando?
Fui assistir um jogo de futebol americano lá com meu filho, que eu tinha combinado com ele, viajamos até Dallas e tal. E aí nós fomos torcer para um time que não era de Dallas, né? Assim, numa boa, né? Então, vai lá, um estádiozinho pequeno, apenas de 90 mil pessoas. O maior estádio indoor, né? Assim, fechado e climatizado do mundo. Só custou $1 bilhão. O que é isso? Não é nada. Tal. E lá, no último momento, faltando uns 3 minutos, o time que a gente estava torcendo caladinho, ganhou por 1 ponto de diferença. Falei, Ricardo, olha aí, é porque nós estamos aqui, rapaz. E Deus nos alegrou com isso aí e tal. Queridos, eu ponho isso em prática na minha vida. É uma questão só de prática. Não somos melhores, mas nós somos favorecidos pelo nosso Deus. Ponha isso para funcionar em 2014 na tua vida, você vai ver resultados tremendos. É uma questão de crença. Quem está pegando? Muito legal, né? Então, veja que coisa interessante. Hebreus capítulo 11, verso 6. Vai lá comigo rápido. É uma passagem conhecida, mas eu leio numa outra tradução. Diz que é impossível agradar a Deus separadamente da crença. Ou seja, na maioria das traduções é impossível agradar. De fato, sem fé é impossível. Então eu gostei disso aqui. É impossível agradar a Deus separadamente da crença. Está dando para pegar? E depois eu leio assim para você. E por quê? Porque qualquer um que queira aproximar-se de Deus deve acreditar que Ele existe e se importa o bastante em responder àqueles que o buscam. Isso é muito bom, gente. Ele tem prazer em responder, em te favorecer, em te abençoar. É o nosso Deus, gente. Não tem uma imagem errada de Deus, por favor. Porque o inferno contribui demais para que nós tenhamos uma conclusão, uma imagem diferente de Deus. Essa é a imagem verdadeira da qual nós cremos, está escrito. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vai se relacionar com um verso desse de Romanos que diz lá que ele... Vai comigo, Romanos, rapidamente. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. Você conhece a passagem? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, têm um relacionamento com Ele. Põe essa crença para valer. Graças a Deus. Não deixe o teu neurônio te confundir. Em Hebreus capítulo 11, 3, voltando um pouquinho lá, também, veja nessa versão, eu leio para você, pela fé, nós vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. Então, tudo tem uma origem. Vem do mundo invisível. Não é que não exista. E que foi criado por meio do que não vemos. Diga amém. Provavelmente eu e você passaremos a vida inteira sobre a face da terra sem ver a presença de um anjo, caso Deus queira se manifestar dessa maneira, ou a própria pessoa de Jesus, porque não está nada de errado. Paulo ouviu, falou, teve uma visão, e muitos até recebem. Mas eu quero te falar de que nada disso vai ser diferente ou vai acrescentar alguma coisa na tua vida, porque no final dessa história o que vale é a nossa crença. Uma vez eu estava numa reunião, eu já contei isso, mas para quem não ouviu, e na reunião de pastores, e um pastor se levantou para falar que a necessidade dos dias de hoje, as pessoas estavam precisando ver mais assim, um raio caiu do céu e Jesus apareceu, tchan, tchan, eis-me aqui, e tal, uma poeira cósmica chegando, a glória, o chão levantando, o teto vibrando, porque assim, então as pessoas vão ficar mais firmes, elas vão vibrar mais. Cara, imediatamente aquela palavra eu não recebi, porque não estava em linha com a palavra. O justo viverá. Eu poderia citar na hora, para aquela reunião, 10 passagens contradizendo aquilo que foi falado. Jesus chega para... Como é o nome daquele menino? Tomé. Aí, cara, porque você viu, você creu, bem-aventurados que não viram mais.
Vai lá no Velho Testamento, quando Deus tira o povo do Egito com sinais tremendos. Sabe o que é, rapaz? O mar vermelho se abrir. Imagina, você vai daqui para o outro lado, tem família aqui de Niterói, chega lá, beleza. Você, perfeitamente, Senhor. Vai, manda ver. Se abre e eles param. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.